Depois da venda de Lohan e Alcaraz, o Flamengo tá com grana em caixa, ou pelo menos uma receita certa já, e tem acerto com o Jorginho, com data para chegada já. Além disso, tem Flamengo preparando tudo para anunciar Lucas Paquetá, e eu vou contar tudo, todos os detalhes dessa negociação e o que pode acontecer em relação a Lucas Paquetá. Tem também todos os detalhes das duas vendas, tanto de Lohan quanto do Alcaraz, e tem o Flamengo chegando no Pará para jogar a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. A torcida recepcionou a chegada do Mengão, Danilo atendeu a todo mundo e a gente vai falar tudo já já, logo depois da vinheta. Pega a visão, segue o Lucão! Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma série de notícias do Mengão, com uma chegada dos jogadores lá ao Pará para jogar a Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Vamos falar também sobre a possibilidade de Lucas Paquetá chegar ao Flamengo, o acerto de Jorginho com o Flamengo e com data para ele chegar já ao clube. Também vamos falar tudo sobre vendas de Alcaraz e de Lohan, todos os detalhes, valores, porcentagens, as cláusulas de cada contrato. Vamos esmiuçar todos os detalhes dessas duas negociações, que tem muita gente falando muita coisa sobre esses dois negócios aí, e a gente vai, além de dar todos os detalhes, eu vou falar a minha opinião sobre se valeu a pena, se os valores foram aceitáveis ao meu ver. A gente vai desenvolver um pouquinho mais esse assunto aqui. Começando com o Flamengo chegando lá no Pará pela Supercopa do Brasil. Vou ler um trechinho aqui que saiu no Globoesporte.com. Flamengo chegou a Belém, no Pará, nessa sexta-feira, para a disputa da Supercopa do Brasil. O desembarque da equipe foi marcado por uma calorosa recepção da torcida, com destaque para o recém-contratado Danilo e o técnico Felipe Luiz, que posaram para fotografias ao lado de torcedores. Situação semelhante foi vivida por Felipe Luiz, Gerson e Wesley, que também pararam para tirar fotos e dar autógrafos. Falou Felipe Luiz duas vezes aqui, né? O meia e o lateral foram os últimos a entrar no hotel, pois há alguns minutos interagindo com os torcedores. Após alguns minutos. Ao todo, 27 atletas foram convocados para a viagem em Belém. E aí tem um ponto interessante agora aqui, que justamente os dois jogadores que fizeram os gols agora na última partida contra o Sampaio Corrêa não viajaram. Primeiro o Alacian, atacante, que acabou não sendo relacionado, porque não é uma das primeiras opções para o ataque ainda, ele que tá ganhando muito espaço, e o Alcaraz, que foi vendido lá pro Everton, e eu vou continuar dizendo vendido, tá? Eu sei que o anúncio inicial foi de empréstimo, e eu vou explicar já já porque que eu só menciono como venda, tá? Porque tem muito detalhe aí que faz isso se tornar uma venda e não um empréstimo. Mas a outra ausência é o Charlie Alcaraz, que foi vendido ao Everton da Inglaterra. E aí, tem dois caras que jogaram o primeiro jogo da temporada na última partida contra o Sampaio Corrêa, mas estão mantidos, estão relacionados e viajaram lá para o Pará, que são Everton Cebolinha e Luiz Araújo, que fizeram suas estreias de temporada na vitória contra o Sampaio Corrêa, estão confirmados na lista para a Supercopa. Contudo, a presença da dupla na partida não está garantida, uma vez que a concorrência é acirrada, e é mesmo. Bruno Henrique, Michael e Plata e Juninho também tem uma busca na vaga no time titular. Assim, o Juninho só não é titular ainda porque ainda não se adaptou totalmente. Não conseguiu ainda fazer os gols, ele tá pegando aquele entrosamento, e como é um jogo decisivo, pode ser que o Felipe Luiz opte por ir com o Bruno Henrique no ataque, ou fazer aquele falso 9 com o Plata, como ele às vezes tenta. Mas eu sinto que ele pode ir de Bruno Henrique e Juninho e colocar mais um jogador aberto, que pode ser o Cebolinha, pode ser o Luiz Araújo, o Michael. Mas eu posso, assim, acho que pode acontecer isso. Porém, a gente não sabe. Se ele quiser botar uns caras mais cascudos, aí ele poderia ir de Michael, Bruno Henrique e Plata, por exemplo, ou Michael, Bruno Henrique e Luiz Araújo.
Tem o Cebolinha que já voltou mostrando uma boa mobilidade também contra o Sampaio Corrêa. Vamos ver o que ele vai optar aí. O Flamengo já tá lá. Lembrando que o prêmio para a Supercopa do Brasil é grande. Só de participar o time ganha 6 milhões de reais. E pro vencedor, mais 6 milhões de reais. Ou seja, campeão totaliza aí 12 milhões de reais no bolso. E só por participar, 6 milhões de reais por um jogo. Um torneio de um jogo. Sensacional. E agora, vamos ao que interessa. Vamos falar das negociações. Sexta-feira agitadíssima no Mengão. Com 2 vendas confirmadas. Uma confirmada já pelo clube e a outra já com um acerto de venda, porém ainda não noticiado nas próprias redes sociais do clube, mas tá fechado já. Primeira delas, venda de Alcaraz. Repito que é uma venda, tá? O anúncio é de um empréstimo, porém, esse gatilho aí, essa cláusula de obrigação de compra que existe nesse empréstimo do Alcaraz, ele é ativado muito facilmente. Então, a partir da utilização do Alcaraz em 8 jogos pelo Everton, e aí não tem número mínimo de minutos, se ele entrou em campo, já conta como um jogo, ativa-se automaticamente a cláusula de 18 milhões de euros de pagamento do Everton para o Flamengo. Não foi divulgada nenhuma taxa adicional simplesmente pelo empréstimo. Então, a tendência é que o valor total seja esses 18 milhões de euros. E entra também uma questão aí de até que ponto vale a pena ter vendido o Alcaraz, que foi contratado pelo Flamengo, pelo que saiu na época, por 19 milhões de euros. Então, se você for pegar valores absolutos em euros, o Flamengo sai perdendo 1 milhão de euros. Só que, se a gente pegar a média aí da cotação, tá bem próxima aí. Mas o euro tá um pouquinho mais alto no momento do que tava naquela época. Mas assim, é muito pouca coisa, sabe? Não chega a 5%. O euro agora tá em 6 e pouquinho, baixo, assim. Então não é uma grande diferença, não. Agora, o que é dito pela diretoria, e eu concordo, principalmente partindo da linha de raciocínio que o Felipe Luiz não pretendia utilizar o Alcaraz com frequência nessa temporada, é que Alcaraz não sendo utilizado, ele ia desvalorizar. E aí, muito dificilmente, o Flamengo ia conseguir esse valor no meio do ano ou em qualquer outra janela se o Alcaraz não estivesse jogando com frequência. Então, a venda agora foi uma questão de oportunidade para, entre aspas, sair no 0-0 com a operação feita para compra, que tanto eu e também a própria diretoria atual, do José Boto, do BAP, já falaram muito sobre essa compra do Alcaraz, dizendo que eles concordam que é um grande jogador, que é um cara muito promissor, mas que nunca gastariam esse valor todo por ele. Foi realmente uma compra meio fora do padrão, que estranha, no mínimo estranha. O Flamengo pagar 19 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais por um jogador que é bom, mas no mínimo o Flamengo conseguia 2 jogadores desse nível com esse valor todo. Então, esse é um ponto aí que é bastante discutido. Então, esse é o status da venda do Alcaraz, 18 milhões de euros a partir que ele complete 8 entradas em 8 jogos lá pelo Everton. E pra mim, não queria que o Alcaraz saísse, se me perguntassem até quinta-feira, não. Acho que é um cara pro elenco muito bom, porque a gente não tinha noção de que tinha essa possibilidade. Agora, o Flamengo precisa repor. E aí a gente vai falar já dos objetivos aí de reposição, que inclusive tem negócios bem avançados, jogadores que suprem com sobra as saídas. As saídas porque, vamos falar agora do Lohan. Venda de Lohan foi fechada com o CSKA. A proposta inicial do CSKA era de 8 milhões de euros por 80%. Inicial, assim, foi a primeira proposta que o Flamengo deu a entender que poderia aceitar. Antes houve uma proposta de 5, passou para 8,
por 100%, depois Flamengo pediu um pouquinho mais, eles chegaram a 8 por 80%, Flamengo tentou 10 por 80% e voltou a aceitar, dizendo que tudo bem, aceitaria 8 por 80%, mas o CSKA, a princípio, estava querendo parcelar em alguns anos. E aí o Flamengo fez a contraproposta, dizendo que gostaria do valor à vista, CSKA disse que não pagaria à vista, o Flamengo então falou, olha, a última cartada é 8 milhões por 80% em 6 meses, pagamento em 6 meses, e parece que chegaram a um denominador comum, e aí ainda não existe a informação do número de parcelas e nem do período, mas o que é dito é que o CSKA não chegou nos 6 meses que o Flamengo pediu, mas também não ficou naquela parcela de anos, então eu acredito que esse parcelamento seja em algumas parcelas durante esse ano de 2025, conforme for saindo isso aí em documentos oficiais, em anúncios, a gente vai saber mais detalhes, mas a tendência é que seja em parcelas, assim, um prazo menor de pagamento, até para o Flamengo ter dinheiro em caixa, ter aquele capital para reinvestir e também para fazer investimentos, para que o dinheiro renda. E o Flamengo parece ser muito focado nisso, nessa nova gestão aí, ter o dinheiro em mãos para conseguir negociar melhor, inclusive, as chegadas de jogadores. E esses 80% que envolvem essa venda, desses 80%, o Flamengo só tem 70% do Lohan, tá? 30% é do Madureira. E a gente ainda não sabe se os 80 comprados são 10% Madureira e 70% do Flamengo, ou se houve uma divisão diferente. Por exemplo, o Flamengo pode ter vendido aí 50%, ficado com 20% e o Madureira vendido os 30% que tem direito. Ainda não tá muito claro aí qual foi essa divisão de venda aí entre os 80 comprados pelo CSKA, quanto disso aí saiu do Flamengo e quanto saiu do Madureira. Fato é que até o momento da venda o Flamengo tem 70 e o Madureira tem 30 e vão ser comprados 80. Então no mínimo saem 10 do Madureira, mas a gente quer saber se o Madureira só vendeu 10% ou mais. E aí, conforme a gente for tendo atualizações, a gente traz aqui para vocês. Então, falei já das duas saídas, tanto de Lohan quanto do Alcaraz, e tem as chegadas também. Primeiro, Lucas Paquetá. E é muito na linha do que eu falei. O Flamengo agora tem grana na mão. Não tem ainda fisicamente, não tá na conta, mas tem já essa certeza de chegada de grana lá do Everton, e tem também a chegada da grana do Lohan, assim que for assinado tudo e anunciado. São mais 8 milhões de euros durante esse ano, provavelmente, mas assim, já é algo que o Flamengo pode contar e pode começar a fazer negócios. E aí, por exemplo, se o Flamengo aceitou parcelar uma venda em um ano, ele já consegue fazer negócio da mesma forma. Ele consegue espelhar compras e vendas associando esse valor que vai gastar com o valor que vai entrar. Então, é bem nessa linha aí que o Flamengo tá tentando negociar e já tenta uma reunião o mais rápido possível, talvez até nesse fim de semana, se conseguir, com o West Ham, para tentar fechar o mais rápido possível com Lucas Paquetá, tá? O próprio West Ham, o presidente, já disse que liberaria o jogador caso fosse para jogar no Brasil. Não é simples a operação. A tentativa do Flamengo, a princípio, para ganhar tempo, inclusive. E aí, eu nem comentei sobre o Alcaraz, mas essa questão do empréstimo só aconteceu, não é porque o Everton não queria comprar o jogador agora. Foi só para ganhar tempo. A janela europeia lá do Campeonato Inglês fecha no dia 4, já na terça-feira. Então, uma operação de venda é muito mais burocrática do que uma operação de empréstimo. Então, a troca de documentos foi mais rápida, fecharam essa cláusula aí só para ganhar um pouco mais de tempo nessa troca de documentos. E o Flamengo tenta fazer o mesmo com o Paquetá. Tenta acertar detalhes de um empréstimo para que ele fique, se possível, até o fim do ano, porém, prioridade que ele fique pelo menos até o fim do Mundial.
Só que o Flamengo não tenta só esse empréstimo. Ele tenta que nesse empréstimo haja uma cláusula de opção de compra. E aí é que tá um ponto talvez dos mais delicados aí. O Flamengo tem primeiro que negociar um valor razoável de opção de compra. Precisa convencer o West Ham a aceitar que essa cláusula seja de opção de compra e não de obrigação, para que o Flamengo tenha a possibilidade de escolher se quer comprar ou não. Ah, mas o Paquetá joga muito, o Flamengo com certeza vai querer comprar. Tecnicamente, ele como jogador, ele em campo, com certeza, concordo se você falar isso. Agora, tem a questão da investigação dele, da manipulação de apostas, que ele pode ficar banido. O que é dito é que essa punição é bem provável que, se vier, não seja tão longa, diferente do que era dito no início, e que é muito provável que o banimento aconteça na Inglaterra ou, no máximo, em competições da UEFA. Então, ele não estaria impedido de jogar no Brasil. Porém, a gente ainda não tem esse veredito e pode ser que ele fique banido de qualquer competição oficial. Aí o Flamengo ia ter um elefante branco. Ia ter o Paquetá no elenco, pagando salário, tendo pago de repente um valor pro West Ham pelo empréstimo, com uma obrigação de compra com um jogador que não pode jogar. Então, é esse o ponto, talvez o mais delicado, que é acerto de uma opção de compra e criação de cláusulas aí que protejam o Flamengo de uma possível punição do Paquetá, que abranja aí, inclusive, a possibilidade dele não poder jogar, não só na Inglaterra, na Europa, mas também na América do Sul e no Brasil. Digo América do Sul porque aí tem que levar em conta a Libertadores. Mas cá entre nós, imagina, hein, Paquetá jogando a Libertadores aqui no Mengão. Meu Deus do céu. E além de Paquetá, tem a questão do Jorginho também, mas a gente vai falar mais um ponto aqui do Paquetá, que além disso tudo, tem salário. Paquetá não ganha pouco lá. Paquetá ganha muita grana no West Ham. Inclusive, naquelas épocas de sondagens e tudo mais, houve uma informação de que ele renovou, inclusive com reajuste de salário. Não tem o valor exato do salário do Paquetá, mas com certeza é maior do que qualquer salário do elenco do Flamengo hoje. Teria que dar uma reorganizada na folha salarial. O Jorginho, por exemplo, a gente viu aqui, tem um salário aí de entre 3 e 4 milhões de reais lá no Arsenal e ajustou para vir pro Flamengo com uma queda aí de pelo menos metade do salário para vir pro Flamengo. E aí já entreguei um pouquinho, né? Jorginho tem tudo certo com o Flamengo, tá? A gente já falou nos outros vídeos que faltava só a liberação do Arsenal. A informação atual começa não muito boa, que é o Arsenal não liberou. Não aceita liberar o Jorginho de graça, vai ficar com ele até o fim do contrato no meio do ano, mas esse acerto que o Flamengo tinha para trazer o Jorginho agora, ele tá usando para encerrar as negociações e fazer um pré-contrato com o Jorginho para que ele venha pro Mundial. Ah, mas como que ele vai vir pro Mundial se a janela de meio do ano é em julho? Estão esquecendo que existe uma janela especial para a contratação antes do Mundial de Clubes que a FIFA criou, justamente para os clubes que vão participar poderem se reforçar. Então, Flamengo busca esse pré-contrato com o Jorginho para que ele chegue já em junho. Lembrando que o contrato dele vai até o fim de junho, só que a última partida do Arsenal na temporada é em maio. Então, é isso que se costura para que o Flamengo tenha como o Jorginho já vir pro elenco assim que terminar a temporada europeia e possa, inclusive, treinar um pouco antes do Mundial de Clubes no meio do ano. Então, Jorginho já tá na fase final de fechar só essa questão das datas, trocar documentos e ser anunciado pelo Flamengo para o meio do ano. Talvez o anúncio não aconteça por agora, por conta dessa questão de enquanto ele tem contrato em outro clube, normalmente não são feitos anúncios, mas dependendo da situação, tem clubes que não se incomodam. Então o Arsenal dizendo, olha, pode anunciar,
para fazer o seu marketing aí. A gente tem uma boa relação aqui com o Jorginho, tá tudo muito transparente e não tem problema anunciar a chegada dele no meio do ano. Mas tem clube que não. Tem clube que, principalmente dependendo de como é a negociação, cria alguma rusga e aí pede para que não seja divulgado nada até o momento do anúncio. Então, Jorginho, assim, 90% como jogador do Flamengo, faltam esses pequenos detalhes aí. Paquetá começa uma negociação agora mais incisiva, já que o Flamengo tá com grana em caixa. Lohan e Alcaraz fora do Flamengo. Flamengo chegando para essa final contra o Botafogo na Supercopa do Brasil. Supercopa Rei, agora homenagem ao Pelé nessa final. E no vídeo de amanhã eu trago mais detalhes sobre a Supercopa, as escalações prováveis e tudo que envolve essa grande partida que vamos ter amanhã. Beleza? Por hoje era isso. Lembrando a vocês para me seguir em todas as redes, no @LucãoVital no Instagram, no YouTube, no Twitter, @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e com a família. E até a próxima. Muito obrigado pelo apoio e pega a visão. Segue o Lucão. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!